Fala trader, vamos lá dar sequência no nosso curso aqui, onde eu vou falar para vocês de uma parte muito importante que é o calendário econômico, né? Ele é a parte essencial ali, um trader de Forex poder acompanhar, né? Ele vai mostrar a hora, a data e o possível impacto dos principais eventos econômicos nacionais e internacionais do mercado. Então, relativamente direto à moeda, né? A taxa de câmbio. Então, o trader de Forex precisa estar analisando sempre o mercado, sempre as notícias, tá bom? Nós vamos falar aqui para você como esse instrumento, né? Ele pode ser útil ali com detalhes para que você possa estar tomando a sua decisão de abrir ou não uma operação dentro do mercado. Então, fica até o finalzinho do vídeo, ouve tudo que a gente tem para falar aqui, porque é muito importante que vocês saibam, tá bom? O que é o calendário econômico ali dentro do Forex, né? Como eu citei há pouco, certos eventos, eles acabam afetando o mercado de câmbio de maneira significativa e também previsível. Por que previsível? Porque vai estar aqui essas notícias, né? Vai estar dizendo, igual aqui, por exemplo, hoje, ó, feriado no Canadá, feriado nos Estados Unidos, leilão, relatório. Então é previsível, você sabe o momento que essa notícia vai acontecer. Esses eventos, eles são recorrentes, né? Eles afetam o sentimento ali do mercado em si e o volume de negociações. Então, ou o volume pode aumentar ou diminuir dependendo do que está acontecendo. A gente sempre tem que ficar de olho por conta disso, porque a volatilidade acaba mudando bastante. Além também desses eventos, eles atuarem como indicadores que vão ajudar a você a identificar uma oportunidade. Então, para quem gosta de operar um momento de notícia, ele vai lançar uma oportunidade para você. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar também lendo essas notícias, se realmente vale a pena, se não vale, como que é essa parte, mas daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Eles também podem servir como indicador de volatilidade. Por quê? Né, eu até anotei alguns tópicos aqui para conseguir falar para vocês aqui certinho tudo sobre o calendário, o que, que eles podem influenciar. A volatilidade, vocês sabem que elas acontecem quando aqueles grandes bancos, né, os bigs do mercado, que nem eu citei nos vídeos anteriores, eles começam a operar ou até mesmo deixam de operar no mercado. Então essa volatilidade vai acabar mudando muito. O que é a volatilidade? É aqueles picos de vela, né, que a vela sobe muito rápido, desce muito rápido. Então um volume de negociações muito alto por conta de uma notícia ou um volume de negociações muito baixo, quando esses bigs deixaram de operar, podem trazer essa volatilidade para o mercado. Então vocês sempre tem que estar ligado, porque também é um indicador de volatilidade, né? Isso vai auxiliar e deixar com que você tome a decisão de abrir ou não uma operação, dentro da, logicamente, da sua estratégia ali e seu gerenciamento de risco. Com o calendário econômico você vai conseguir planejar a sua estratégia. Então, por exemplo, nós vimos uma notícia aqui. Ah, a notícia é no euro, então eu não vou abrir, por exemplo. Planejar uma estratégia é você tomar a decisão também de não abrir uma operação. Você pode simplesmente falar, não, não vou abrir operação porque vai ter um discurso ali na Alemanha, isso pode afetar o mercado e eu não quero correr o risco dentro dessa operação. É uma estratégia que você está tomando, é uma cautela que você está tendo naquele momento. Então, o calendário econômico vai deixar que você tome ali a sua decisão de operar ou não dentro do mercado. Porque você vai saber, né, quando vai ser publicado esses eventos. Você vai saber o dia, você vai saber a hora, você vai saber os próximos dias. Aqui você consegue acompanhar. Ó. Amanhã, essa semana, próxima semana, você consegue tomar uma decisão. Isso também para quem trabalha, por exemplo, com um mercado mais longo, né, com períodos mais longos de operação, com position trade, que nós falamos há pouco também nos vídeos anteriores. Você vai olhar também essas notícias. Porque imagina, você pega uma compra, na hora que você vai olhar uma notícia que vai ter daqui 2 semanas, é para uma desvalorização da moeda que você pegou a compra, da moeda base. Imagina, você vai ter que fechar a operação. Era uma operação de position trade, que ia ficar durante um mês inteiro ou mais. Ele vai vir uma desvalorização que pode ser muito forte, que pode reverter o mercado. Pode fazer com que o mercado venha depois para uma queda, porque é uma notícia importante. Então você tomou a decisão de abrir sem ler o calendário econômico. Então você precisa também, para quem trabalha ali com position trade, estar sempre lendo o calendário econômico. Principalmente quando vem aquelas notícias, né, que incluem ali no caso as que influenciam mais, né, o mercado hoje, que é o payroll, né, o NFP. Tem a taxa básica de juros, tem dados de inflação,
O que mais? Dados de setor de manufatura, tem PIB e tem outras notícias também que elas influenciam mais. Então, sempre que tiver dois touros aqui, ó, duas estrelas ou três, perdão, ou três estrelas, é porque é uma notícia de médio ou alto impacto. Então, ela vai influenciar mais. Ela pode trazer mais volatilidade ou mais volume de negociações naquele momento. Então, sempre toma cuidado quando for essas notícias, tá? E como que o calendário ele funciona, né? Ele possui várias versões, no caso, né? E ele vai descrever, por exemplo, aqui o evento para você, ó. Vocês vão ver que vocês vão conseguir clicar até mesmo no evento aqui para poder ler mais sobre ele. Aqui, por exemplo, ó, discurso. Se você clicar, ele abre uma nova tela aqui e vai dizer. Ah, não, aqui no discurso ele não diz nada. Ele não vai dizer nada para você, só vai dizer o horário mesmo. Aqui, ó. Vamos voltar. Vou pegar uma notícia aqui, ó. Essa daqui. Ela descreve o índice de preço de matéria-prima. Índice vale o preço de matéria-prima, compradores e fabricantes. Tem outra notícia, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele até diz para você, se a moeda, ele for a favor, a moeda vai valorizar, se for contra, vai desvalorizar. Ele traz até esse tipo de informação para você. Então é muito importante vocês sempre estarem acompanhando todas as notícias do mercado para tomar decisão se abrir ou não uma operação. Mas ele sempre vem escrito, ó. Vocês podem ler isso daqui. Olha aqui, ó. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos, altos para o CAD, enquanto valores inferiores são considerados negativos barra baixos para o CAD, né, o dólar canadense. Então, com isso, você consegue ver se a moeda vai valorizar ou desvalorizar perante aquela notícia. E você consegue ver aqui, por exemplo, ó, o atual, o anterior, você consegue ver a projeção, né, que aquela notícia tem aqui, ó. Projeção. Aqui, por exemplo, era de menos 4,9, certo? Era de menos 4,9 a anterior. A projeção do mercado era de 0,7. Então a projeção já era para uma valorização do CAD, correto? Para uma valorização. Veio 1,2, veio acima até mesmo da projeção. Então, valorização do CAD. Valorizando o CAD, vou dar um exemplo para vocês aqui do Audi CAD, por exemplo. O Audi moeda base, CAD moeda de cotação. Então, se o CAD valorizou, o Audi desvaloriza perante ao CAD. Então, o Audi ele vai cair enquanto o CAD está subindo. Tá? Então, sempre fica de olho nas notícias, que eles são bons indicadores de volatilidade e direção de mercado. Só que o que acontece muito também, o porque eu não recomendo vocês operarem notícias. Eu mesmo olho a notícia mais para tomar decisão de se eu vou fechar a operação ou não. Se for uma notícia de alto impacto, de médio impacto, para poder fechar a operação antes. Por quê? Porque eu trabalho sempre com stops curtos, né? Que nem ele vai passar futuramente aí dentro do nosso curso nosso operacional, o stop curto e o take longo. Então, se estiver perto do 0 a 0 e vir uma volatilidade alta, pode ser uma volatilidade contra que acaba fechando a nossa operação de forma rápida. Então, sempre vai depender da sua estratégia para você tomar a decisão se vai abrir uma operação ou não. Que nem eu falei há pouco, né? É uma tomada de decisão que você vai ter lendo o calendário econômico, tá bom? Então sempre toma cuidado, sempre olhe o calendário econômico para você tomar a decisão se abre ou não uma operação. Dando um exemplo aqui para vocês, né? Se o mercado ele espera que a taxa de desemprego, por exemplo, de um país seja pior do que a anterior, o valor da moeda nacional ela vai cair em relação à outra, certo? Contando as duas moedas ali. Isso acontece porque o aumento de desemprego indica o quê? A piora da saúde econômica do país. Então isso vai tornar a moeda pouco atraente, né? Menos atraente ali para os investidores. Então eles não vão comprar, por exemplo, se no dólar, euro dólar, por exemplo. Se chegar no payroll, por exemplo, no momento do payroll, indicar uma desvalorização do dólar, o euro vai subir. Se o payroll for para desvalorizar o dólar, o euro vai subir e o dólar vai cair. Então vocês vão ver sempre o euro subindo. Se for o contrário, para uma valorização do dólar, vocês vão ver o euro descer e o USD vai estar valorizando. Então o euro USD, no caso, vai estar caindo. E isso vocês conseguem ver também no momento do payroll, a projeção aqui também. Só que o que acontece? Muitas vezes a projeção vem errada, tá? Ela vem errada. Às vezes poderia ter vindo aqui, ó, projeção 0,7 e ele vira aqui não com 1,2 acima ainda da projeção. Ele vira aqui com 0, 0,3 ou com menos
3,4, que seria uma melhora, mas seria abaixo da projeção, e mesmo sendo uma melhora, mas abaixo da projeção de mercado, o sentimento é negativo, então iria desvalorizar o CAD. Tá? Então sempre tem que tomar cuidado aqui na leitura das notícias para você tomar a decisão se operar ou não. No nosso operacional, a decisão é não operar em momento de notícias. Tá bom? Eu vou deixar um artigo lá no blog para vocês também. Eu gostei dessa questão de deixar o artiguinho lá para vocês lerem, que fica mais fácil também vocês conseguirem entendendo melhor o mercado, né? As principais notícias que o mercado tem hoje em dia que vocês podem analisar aí dentro do calendário econômico é a decisão, né, do Banco Central sobre taxa de juros, índice de preço ao consumidor, IPC ou CPI, índice dos gerentes de compras, que é IGC ou PMI, e o payroll dos Estados Unidos. Então esses daí são as notícias, né, que mais acabam trazendo ali um impacto para o mercado. O que eu recomendo agora para vocês, né, que é bem popular entre os traders na questão de notícia de calendário econômico. Evitar operar nos 15 primeiros minutos ou após, né, os 15 minutos ali do lançamento daquela notícia. O próximo passo é você verificar o gráfico de candles, né, para achar uma barra interna dentro da barra inicial. Então você pode ficar de olho, por exemplo, em um gap. Se tiver um gap muito grande, você sempre tem que estar de olho nessa questão de gap, porque isso indica, né, quando tem um gap muito grande, se for um gap de baixa, indica uma força de baixa muito grande. Um gap muito grande de alta indica uma força muito grande de alta. Você sempre tem que ficar de olho, porque pode ser um gatilhozinho ali para você tomar a decisão de abrir ou não a operação. Stop loss. Você pode definir o stop loss com próximo ali, né? Não tão próximo, mas que não venha afetar ali o seu gerenciamento, né? Dando um exemplo aqui para vocês. Estão trabalhando com stop diário para cada operação, que nem nós aqui da Gains. Cada operação nós trabalhamos ali com 10, 15 pips de stop. Vocês vão definir o stop de vocês não com tão pouco, vocês podem colocar um pouco a mais. Coloca aquele com 25, por quê? Para ele sustentar um pouco a volatilidade. Se o gráfico subir, ele tem a chance ainda de retrair, mas definindo em pontos ali de suporte, de resistência, uma linha de tendência, né, dentro de uma análise técnica que também futuramente nós vamos indicar para vocês. Então o stop loss ele é essencial também na hora das notícias, a forma correta de você definir ele, para ele não ser muito longo e para que você não possa sair do seu gerenciamento. Então sempre toma cuidado também nessa questão de stop loss. Sempre tem que ter stop loss, nunca deixem aberto uma operação, porque isso pode ocasionar ali até a quebra da sua banca, dependendo do tamanho da sua banca e o lote que você está trabalhando, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Referente à notícia, o que eu posso falar? Eu falei para vocês, né, sobre a derrapagem. Lembra que eu comentei sobre a... Deixa eu até compartilhar o gráfico aqui para falar sobre isso de novo, porque a notícia é muito importante. Eu não sei se eu falei em algum dos vídeos, ou se eu falei aqui, ou se eu falei em live, né, que nós fazemos live todos os dias. Eu posso estar confundindo, então é melhor eu passar aqui de novo para vocês. Só um segundinho que eu vou abrir, compartilhar o gráfico aqui, tá? Um segundinho. Preciso achar ele aqui. Aqui. Aqui é de uma das contas de treinamento que a gente está usando ali para mostrar para vocês, né? Aqui o nosso curso. Mas vamos lá. O que é essa derrapagem, né? O que é esse slippage que o pessoal chama no mercado? Por exemplo, nós tivemos uma notícia. Nós vamos ter uma notícia agora, por exemplo, no mercado. Você está com o gráfico aqui, né? O gráfico está correndo aqui nesse momento, e você está com stop loss aqui em cima, por exemplo. Aí o gráfico vem para uma valorização aqui do AUD perante ao CAD, está no AUD CAD aqui, ó. Ele vem para uma valorização. Ele teria que fechar a sua operação aqui, se ele vem numa alta, correto? Só que essa derrapagem, ela vai fazer com que sua operação feche aqui em cima, ó. Então ele não vai respeitar o seu stop loss se ele estiver muito próximo do stop loss. Então o seu stop loss que seria aqui de 15, 14 pips, né, 140 pontos, ele pode ser, ó, lá em cima de 400 pontos, porque o volume de negociação vai ser tão alto que ele pode
te jogar lá para cima. É como se a ordem tivesse ido até lá em cima sem ler esse seu stop aqui. Por conta dessa volatilidade. A volatilidade te joga lá para cima. Isso daí a gente chama de derrapagem. Isso acontece muito nos momentos de notícia. Então, se você tem um stop curto, ele pode não fechar ali no seu stop. Ele pode fechar um pouco acima do seu stop. Então, por isso que eu comentei, né? Que a importância de você trabalhar o stop também um pouquinho, às vezes, ali acima do que você está normalmente trabalhando. Lógico, se ele estiver muito próximo do seu stop. Se ele estiver longe, já do seu stop, tivesse lá em cima, você não precisaria trabalhar mais do que isso, deixa lá. Mas se ele estiver muito próximo e você quiser se manter na operação, é melhor você jogar um pouquinho mais para cima para ele sustentar um pouquinho ali da volatilidade que possa acontecer, tá bom? Então sempre toma cuidado com isso. Belezinha? Então é isso, pessoal. Referente às notícias, se tenha ficado alguma dúvida, é só chamar a gente. Eu vou deixar também lá no blog para que vocês possam dar uma lida um pouco mais ali sobre notícia. O que eu falei para vocês, né, sobre decisão de taxa de juros, índice de preço ao consumidor, eu vou explicar, deixar lá no blog explicadinho, para esse vídeo não ficar tão longo para vocês, não ficar massivo, cansativo, né? Mas eu vou deixar ali para leitura depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que é essa decisão de taxa de juros do Banco Central, sobre índice de preço consumidor, payroll. Vou deixar esse assunto lá no blog para vocês darem uma lidinha. Belezinha? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar. Vamos lá para mais um vídeo. Vamos dar sequência.